entrevistado de hoje, ele foi entrevistado na pesquisa de doutorado, que a gente falou sobre a competência política da liderança. Ele compartilhou suas experiências, mostrou muita lucidez sobre esse tema. Então hoje a gente pediu que ele fizesse novamente compartilhasse seus conhecimentos. Na época ele era um executivo da iniciativa privada, hoje ele se tornou vice-governador do estado de Minas, então tá com um desafio grande pela frente. É o Paulo Brant, que tem esse nome muito bonito. Eu gosto de dizer que eu nasci matando dois coelhos com uma cajadada só, que esse nome homenageia. Eu tenho um tio Paulo do lado de mãe e o tio Paulo do lado de pai. Mas, na verdade, eu que me sinto muito orgulhosa de ser sobrinha desse tio, que é tão brilhante, que tem uma carreira profissional brilhante, mas um ser humano que nos orgulha pela sua coerência, pelo seu caráter, os valores de família. Ele tem a abertura para o novo, ele gosta do desafio, ele luta por valores de caráter mais elevado. Ele acredita no ser humano, na democracia, e eu acho que as nossas organizações, tanto pública quanto privada, precisam de mais lideranças como essa, viu? Obrigado. Exagerou um pouco. Não exagerei. Exagerou muito. Alguém pode falar que eu sou suspeita, mas suspeita. Não, por ser mais próxima e acompanhar a trajetória, eu tenho mais legitimidade para falar, viu? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, algumas pesquisas têm mostrado que as pessoas passam por um refinamento gradual do seu entendimento sobre a política. Primeiro é uma descoberta, elas acham que política é uma coisa suja, que não devia existir. Depois elas entendem um pouco melhor que existem os dois lados disso, mas às vezes não querem entrar, até que elas ganham uma proficiência. Tem um lado positivo que é importante para que as pessoas lutem em prol daquilo que elas acreditem e tal. Pela entrevista que você me deu, você mostrou que você passou por esse refinamento. Qual é o seu entendimento de política e como ele pode ser usado de forma positiva? É isso. A política praticada na sua verdadeira acepção é talvez a atividade mais nobre do ser humano. O que é política, né? Tem várias definições de políticas. Tem um cientista político alemão que, não por coincidência, era muito apreciado pelo Hitler, chamado Carl Schmitt, que ele dizia o seguinte: a política é o espaço onde você diferencia os amigos dos inimigos. E essa é a definição de política desse cientista. Eu discordo radicalmente. A política é o espaço da busca da convergência. Eu gosto de parafrasear o Vinícius de Moraes, dizia lá na sua poesia, dizia o seguinte: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu diria, parafraseando Vinícius, a política é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na política. Política é a arte de você se reunir com pessoas que entendem o mundo de maneira um pouco diversa da sua, e a partir de um projeto de transformação da sociedade, você cria maiorias e convergências. Quando você não conhece, quando você não consegue construir, a democracia tem a receita de como lidar. Você tem as eleições. A cada 4 anos você tem as eleições, quer dizer, grupos que têm pensamento muito diferente disputam democraticamente e ganha aquele grupo que a população entendeu que era melhor. Esse grupo que venceu, ele tem que buscar, o entendimento também com o grupo que perdeu. O Juscelino Kubitschek, meu conterrâneo, dizia o seguinte, que a democracia tem 2 pilares. O primeiro pilar é o governo da maioria. E o segundo pilar, respeitada a minoria. Não há democracia quando a maioria não respeita a minoria. Não respeita e não dialoga. Que é aí que você vai construir. Qual a alternativa à política? Se não há política, é a violência. Se pessoas que têm ideias e interesses diferentes não conseguem se reunir
para criar consensos, aí é a briga, é a selva. Por que o Brasil tem 20 anos? Se a gente pudesse resumir, tem vários economistas, tem vários estudos. Por que o Brasil não consegue crescer? Tem 20 anos que o Brasil está praticamente parado. Por quê? Porque nós criamos aqui um processo de entropia, que os físicos chamam de um puxa para cá, o outro puxa para lá. Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Se eu ganho eleição, eu tento implantar o meu projeto e a oposição puxa contra. E vice-versa. Quando eu perco, eu vou puxar contra. Quer dizer, essa incapacidade da sociedade brasileira de criar consensos mínimos tem travado o Brasil. Então, o maior desafio do Brasil hoje é político. O Brasil tem recursos, as tecnologias estão aí. Por que o Brasil não cresce? Porque, diria meu pai, a sociedade brasileira não tomou juízo. E só fica brigando. Aí não há como. Então a política é exatamente essa atividade humana nobre, né? De você ter tolerância com quem pensa diferente, né? E buscar o diálogo. As pessoas hoje não dialogam, elas debatem. Qual a diferença? O debate é quando eu entro numa conversa e eu quero vencer o debate. O diálogo é quando você entra numa conversa para ambas as pessoas crescerem com o diálogo. Essa é radicalmente diferente, né? Alguém usou outro dia uma metáfora que é boa. O debate é como se fosse um jogo de tênis. Eu quero jogar a bola no chão do outro. O diálogo é o frescobol. Eu não quero que a bola caia. Eu quero conversar, eu quero dialogar. Então, o Brasil hoje, as pessoas não escutam. As pessoas ouvem e não escutam. Você está falando, ela já está pensando a resposta. Ela quer debater, ela quer vencer o debate. O diálogo ninguém vence, ou ambos vencem, todos vencem. Então esse é o grande desafio da sociedade brasileira e a única alternativa é através da política. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que está sagrado. Não. Trouxe muita lucidez e aprendizado. Muito obrigada. Obrigado eu, como diz os paulistanos, do tempo que eu morei lá. E tá certo, né? Eu achava esquisito, mas tá certo. Obrigado eu. Obrigada.